Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque chegou a hora de concluir Attack on Titan. Já vou dizer que eu estou começando este vlog, resenha, não sei ainda o que eu vou fazer, mas o que acontece? Chegou o momento, chegou o tão aguardado final de Attack on Titan, que é aí uma saga de mangás do Hajime Isayama, que eu tenho conferido esse ano. Por quê? Porque lá no Instagram, no final do ano, como geralmente eu faço, eu coloquei ali uma pesquisa para as pessoas responderem e, né, através de rounds e tudo mais, elas escolheram para que o mangá que eu lesse no projeto Um Ano Mangá, em que eu pego, né, um mangá e leio durante todo o ano, fosse Attack on Titan. Acontece, gente, que eu já conhecia um pouco, eu já tinha inclusive lido um capítulo, o comecinho assim da história, e eu tinha assistido alguns episódios do anime, né, do começo, e eu tinha gostado, mas na minha cabeça ia ser uma história focada em ação. Por quê? Porque aqui a gente vai conhecer um mundo em que os seres humanos se refugiaram atrás de 3 grandes muralhas para poder ali dos titãs, que são essas criaturas gigantescas que comem gente. E aí, lógico que eu achei que fosse ser, né, essa coisa dessa ação, deles treinando, os personagens criando estratégias e indo, e tem essas coisas, mas existe tantas camadas de complexidade nessa história que é uma coisa que eu não tava esperando. E ainda bem, sabe? Porque foi muito bem-vindo isso. Lógico, tem coisas ali na trama que eu não gosto. Eu acho que teve algumas vezes que o mangaka tomou decisões que, cá entre nós, se eu tivesse escrito a história, eu não tomaria. Mas também a história não é minha, né? Então, assim... E também tem muito a questão de arte, né? Eu cheguei a comentar em vários vídeos que eu fui fazendo aqui ao longo do ano que no começo a arte do Hajime não me pegava, sabe? Era uma arte meio... ok. Principalmente ali nas partes de luta, era muita confusão, eu não sabia o que estava acontecendo. Porém, gente, ele foi modificando seu traço, foi ficando cada vez melhor, sabe? De uma forma que você conseguia saber exatamente o que estava acontecendo em cada quadro. E essa história, ela é complexa em muitos níveis, porque ela fala muito da realidade do ser humano, sabe? De como a gente se comporta, do que a gente sente, de como a gente vive, do que a gente faz, a nossa vida em sociedade e como a nossa sociedade acaba nos moldando e vice-versa, não é mesmo? E principalmente vai falar muito sobre questões que estão ali enraizadas na nossa história. Os personagens são magníficos, porque a gente vai vendo o arco de cada um sendo desenvolvido e desenvolvido de uma forma muito boa, sabe? Nada é gratuito, tipo, ninguém, se tornou desse jeito porque, do nada, sabe? Foi uma coisa que, é porque o roteiro quis. Não, tudo ali vai sendo trabalhado e, particularmente, eu amo como o Isayama, ele conseguiu modificar essa ideia que a gente tem quando a gente costuma entrar em histórias, né? De, os mocinhos, os vilões. E aqui não. Aqui você tem de tudo. Todo mundo é um pouco mocinho, todo mundo é um pouco vilão, todo mundo carrega luz e sombras dentro de si. E isso é mostrado aqui de forma assim perfeita, espetacular. E aí, gente, chegou o momento de eu terminar a história. E eu não quero terminar, porque é uma coisa minha, sabe? Eu sou a pessoa que, quando eu não gosto de alguma coisa, às vezes se eu preciso fazer alguma coisa na casa, alguma tarefa, alguma coisa que eu não gosto, eu faço o mais rápido possível. Agora, quando é alguma coisa que eu amo, eu procrastino até o último segundo, até não aguentar mais. Por exemplo, tem muitas séries que eu nunca terminei por conta disso, sabe? Porque eu não queria que acabasse. E minha forma de lidar com não quero que acabe porque eu amo tanto é simplesmente eu não acabar. Mas vocês sabem que estou aqui cumprindo minha promessa, né, lá do começo do ano, de que eu ia ler Attack on Titan durante o ano, porque foi o que vocês escolheram, e tá na hora de finalizar essa história tão grandiosa, que me impactou tanto, que me despertou tantas emoções, e realmente eu acho que o que torna essa história tão genial é o tanto de emoções que ela vai te despertar. Seja ódio, seja raiva, seja tristeza, seja felicidade, seja alegria, seja nojo, seja paz, seja, assim,
tudo que você puder esperar dessa história, você vai ter. Muita gente não gosta do final, eu sei disso. E eu acho que é por conta de algo que já aconteceu, mas eu não darei spoilers nesse vídeo. Por quê? Porque eu acho que é uma história que merece as pessoas conferirem, seja o anime ou o mangá. E eu sei que o anime, ele é totalmente ali adaptado do mangá. Mas em um determinado momento, no volume 21, o Isayama, ele decidiu o que ia acontecer. Tipo, qual seria o final dessa história? Tipo, pra que rumo iria, né? Ele acabou colocando ali uma linha muito tênue em que só podia acontecer duas coisas muito extremas. Uma seria uma coisa totalmente utópica. Então, logicamente, né? Aqui nada pode ser fácil, nada pode ser simples, nada pode ser assim, sabe? E lógico que ele acabou escolhendo o outro lado, o que eu tinha certeza que ele ia fazer. Por conta disso, eu acho que pra muita gente é difícil lidar com o fato de que um personagem tão querido possa ser o algoz de algo tão terrível. Eu super entendo porque dói você acompanhar o crescimento de um personagem, as coisas que ele passou, tragédias, tudo o que ele foi vivendo, sua determinação, sabe? Como ele se esforçava, como ele teve que comer o pão que o diabo amassou, como um monte de coisa aconteceu, sabe? E você quer que ele tenha um final feliz. Então, no final das contas, eu já sei qual que vai ser o final. Lógico, até agora teve perdas que eu não esperava, teve reviravoltas que com certeza eu não esperava, teve mudanças ali de roteiro que eu não esperava, mas que, né, condiz com tudo. E ainda assim, eu sinto que o que me faz amar tanto essa história é o tanto de emoções que eu fui sentindo. É como eu fui me envolvendo ali com o enredo, como eu fui cada vez mais sendo capturada pela narrativa, por tudo que estava acontecendo. Então, é chegado o momento e eu não sei como dizer adeus, mas é hora. Bom, gente, depois que eu comi, eu acabei cochilando, né? Dormi um pouco, porque eu ainda não tinha dormido hoje. Então, acordei agora, vou voltar a ler e ler de uma vez. Mas antes, eu quero pedir, por favor, encarecidamente, que você curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu Attack on Titan, se você quer ler, o que você acha dessa história. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livros, se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar o sininho, ativar as notificações, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então, vamos voltar pro vlog.
Gente, hoje é dia 2 de dezembro, 6h58 da manhã. Foi uma loucura ler esse último volume, porque sim, eu acabei de acabar Attack on Titan. E eu tô ainda processando tudo. Eu acho que seria sim interessante se tivesse mais volumes. Eu acho que esse volume foi tudo, muita coisa acontecendo, algumas coisas que não foram explicadas ali, mas eu entendo que tem essa coisa de ser muito dinâmico no final, sabe? Eu sabia que ia ter que, sabe, ter muita coisa, sabe? Batalhas finais e ao mesmo tempo perdas, e ao mesmo tempo tentar entender o que ia acontecer, como é que ia ser o futuro. E assim, teve momentos em que eu ri, eu chorei muito lendo, porque além de ser toda a emoção de finalizar, né, Attack on Titan, tem também toda a questão de você ver ali o desenrolar das coisas, né, você vê como cada personagem foi crescendo, as decisões que eles foram tomando, como tudo foi se desenvolvendo. Então isso é, assim, maravilhoso. Teve alguns traços ali que eu não gostei tanto, principalmente na parte de luta, né, gente, é uma coisa que o Hajime pecou muito no começo, e eu senti um pouco disso aqui, mas ao mesmo tempo, como eu disse, é porque tá tudo apressado, tem muita coisa acontecendo. Teve uma questão, cara, é que é muito complexo. Tudo nessa história é muito complexo, porque a gente tá falando de uma guerra milenar que tá acontecendo e que ao mesmo tempo é predestinada, então não tem como falar, tipo, ai, esse lado tá certo, esse lado tá errado, não tem isso. Mas, logicamente, tem muita coisa ali que a gente vai ficar pensando sobre o protagonista da história. Achei complicado como ele foi colocado, porém também não vou dizer que eu não entendo o que as outras pessoas foram pensando ao longo da trama, e principalmente aqui no final. Achei interessante como eu sempre falei, né, que Attack on Titan não é o que parece, e realmente esse final não foi o que parecia. Foi o que eu achei que seria, mas teve ali muitas outras camadas que eu não tava esperando. Além do principal, do que, como que vai resolver essa guerra. Eu achei interessante algumas escolhas que foram feitas no final da trama. Teve algumas que eu não gostei, teve outras que eu gostei bastante. Engraçado que eu falei, né, que tinha duas linhas que poderiam ser, né, ou uma coisa utópica ou uma coisa terrível. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que teve ali uma certa utopia, e não de uma forma negativa, mas um certo otimismo de olhar para o futuro. Mas também tem ali uma coisa que planta uma sementinha do que será que vai acontecer mais pra frente. Como é um ciclo, a violência é um ciclo, a história ela tende a se repetir, infelizmente, principalmente aqui, que a gente tá vendo tanta coisa da nossa sociedade, da nossa história ali. Isso é muito triste, isso é muito doloroso, mas mostra como o ser humano não aprende. E ao mesmo tempo eu achei interessante. Achei interessante. Não foi o final perfeito do jeito que eu gostaria, mas foi o final que faz parte dessa história. Agora eu me despeço de Attack on Titan, me despeço do projeto Um Ano Mangá de 2023, e vai ser difícil não ter mais pra ler, sabe? Eu sei que tem outros, que é tipo Before the Fall, tem um spin-off que talvez eu leia em algum momento, como se eles vivessem, né, no nosso mundo aqui e fossem adolescentes, sabe? Isso talvez eu acho interessante, né, conferir, mas no geral foi o fim de uma saga, que pra mim, sim, foi a melhor saga de mangás que eu li, por conta das emoções que me trouxe. Mesmo as emoções negativas, mesmo as emoções conflitantes, ainda assim, me fez ficar presa nessa história, pensando sobre, e eu sei que vai ficar comigo por muito tempo. Eu sei que, pro resto da vida, eu vou continuar pensando em Attack on Titan, eu vou continuar me questionando, sabe, no que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado, que personagens eu gosto, que personagens eu não gosto, como isso vai mudando, como a narrativa é fluida e como isso vai ficar na minha cabeça pra sempre. E eu acho que o mais importante de Attack on Titan é isso. Até no final tem uma nota de agradecimento, né, da revista que publicava, né, no Japão. Eles falam exatamente sobre isso, sabe? Sobre as emoções que os fãs foram sentindo ao longo de 11 anos. 11 anos que essa história foi sendo publicada. Eu imagino, sabe, quem foi lendo consistentemente nesses 11 anos, sabe? Eu li em um ano e já é difícil dizer adeus. Então imagina essas pessoas. Mas foi incrível, foi uma jornada que, apesar dos pesares, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Quero agradecer muito
vocês que votaram para que eu lesse esse mangá ao longo de 2023, porque 2023 não foi um ano fácil e esse mangá me ajudou muito, sabe? Esteve lá comigo em momentos ruins, em momentos bons, em momentos desesperadores, em momentos felizes, e foi me causando tudo isso, sabe? E muito da minha vida, da minha história, da história do mundo, eu consegui enxergar nesse mangá. Eu fiz amigos que eu vou carregar pro resto da vida, não é mesmo? E eu acho que é isso. Eu não sei mais o que falar. Eu só sei que vai ser uma coisa que vai ficar comigo por muito tempo. É uma história que me acompanhou por um ano e que vai me acompanhar pro resto da vida. E é isso, gente. Chegamos ao final de Attack on Titan. Shinjo Sasaki.